Brasil precisa de boas histórias. E neste ano, que o Projeto Pescar comemora 50 anos de transformação social, 50 anos gerando mobilidade social para milhares de jovens no nosso país, esse nosso país que tem pressa de prosperidade, esse nosso país que merece muito toda a nossa dedicação. Nós estamos muito felizes de estar comemorando esses 50 anos e compartilhando essas boas histórias. Eu sou Ézio Rezende e temos hoje aqui a alegria de ter dois convidados muito, muito especiais que vão trazer para cada um de nós um tema que hoje tem provocado muita discussão, um tema que tem desafiado não só o setor empresarial, países, mas tem desafiado a cada um de nós. Eu me refiro à inovação, eu me refiro à criatividade, eu me refiro a design, eu me refiro à transformação que cada um está sendo desafiado a pensar, mas também como o Projeto Pescar fez o nosso fundador lá em 1976, além de pensar, colocar em prática. E eu estou conosco aqui está, deixa eu pegar o óculos, porque o sobrenome, Aron, sempre é um desafio, e não é legal a gente não falar o sobrenome do convidado certinho, mas tu fica à vontade para me corrigir. Aron Krause Litvin, tá certo? Tá certíssimo. Seja muito bem-vindo, Aron. Muito legal te ter aqui conosco, com toda a rede Pescar, para conhecer um pouco a Nômade, conhecer principalmente a tua história com a inovação, o que já aprendeu. E sempre é bom o caminho das pedras também, né? Não adianta a gente falar só as coisas que deu certo, às vezes a gente aprende até mais com as coisas que não deram tão certo. Então seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Ézio. Um prazer estar aqui. Vamos nessa. E ao lado do Aron, nós temos o professor Mário Oscar Stefan, da PUC, que tem aí uma jornada não só acadêmica, mas também que a gente chama de o chão de fábrica na inovação, trazendo para todos nós aqui. E eu já vou, como o nosso tempo é curto, eu já vou aproveitar, Mário, para te perguntar o seguinte, ó, no dia a dia, a inovação, ao mesmo tempo, tem esse paradoxo, ao mesmo tempo que ela é muito discutida, ela é muito falada, ela virou quase um bordão. Existe confusão nesse conceito? O que é inovação, Mário? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Ézio. Muito bom estar aqui. Eu convivo com o Pescar já desde 2024, quando a Juliana veio participar da minha disciplina aqui de formação de empreendedor. E eu conheci um pouquinho só do projeto e de lá para cá eu passei a conhecer mais e cada vez mais eu tenho certeza que é uma coisa apaixonante, né? E transformação social hoje em dia, se tu não te preocupar com isso, tu está fora do jogo, né? E esse é o ponto, aproveitando já esse gancho, né, respondendo a tua pergunta, existe uma confusão, sim, em conceitos, né? Quando se fala em inovação, muita gente associa com tecnologia. É verdade. A gente tem muito essa associação. Pensa em inovação, é uma empresa de tecnologia, é uma big tech. Realmente. Precisa ter tecnologia. Precisa ter bits e bytes, precisa ter coisa avançada, e não é isso, né? Até pode ser, e até esse tipo de ferramenta apoia. Mas hoje em dia, se tu desconectar o conceito de inovação, de impacto social, de impacto ambiental, de impacto econômico real... Ele não para em pé. Não para em pé. Não para em pé. Está fadado ao fracasso, né? Porque o que acontece? A concorrência entre as empresas, entre as pessoas, está cada vez mais acirrada, né? Se tu oferecer sempre a mesma coisa, o que faz alguém comprar de ti, comprar entre aspas, né? O que faz alguém adquirir o teu serviço, participar de uma parceria contigo e não com o teu parceiro do lado, nem com o teu concorrente do lado, que oferece a mesma coisa? Tu tem que ter um diferencial. Tu tem que ter alguma coisa que tu faça diferente, uma coisa que tu agregue valor, né? E esse valor está cada vez mais associado a impacto social, impacto ambiental, a preocupação com o meio ambiente, preocupação com
a qualidade de vida das pessoas, né? Preocupação com como é que eu vou agregar alguma coisa para o meio onde eu vivo, falando de economia. Por isso a gente pode debater um pouquinho mais sobre isso aí. Mário, eu estou te ouvindo e estou vendo aqui, eu aproveitar para agradecer a ProHub, que é a parceira dessa temporada do nosso podcast. Eu não sei se vocês repararam, mas na entrada tem algumas frases ali relacionadas à inovação. Sim. E uma me chamou a atenção, dizendo, olha, colaboração é o novo padrão, que tem a ver com os impactos que tu comentou, né, Mário? Do Exatamente. social, do ambiental, e como resolver problemas tão complexos se não for com múltiplos agentes, né? Multidisciplinaridade. Eu nem estou falando de agente de IA, tá? Eu estou falando de outros agentes aí. Aron, bem-vindo, Aron. Como é que tu começou? Como é que tu foi picado aí pela inovação, Aron? Bom, primeiro, de novo, prazer estar aqui. Acompanho também o Pescar já aí de alguns anos. E inovação, a minha jornada toda profissional, eu diria que ela nasce já com essa lente da inovação. Hoje, na Nômade, a gente é uma empresa que vem atuando com projetos de inovação. Já aí nos últimos 18 anos, a gente vem trabalhando com isso em diferentes níveis e tipos de inovação. E sempre muito conectados com essa intenção de como promover esse equilíbrio, né, de geração de valor, desde um lugar que, sim, você tem uma expectativa de que esse valor ele possa se converter num valor financeiro, num valor econômico em algum momento, mas que Não se limite, como o Mário comentou, né? se tenha um equilíbrio de entendimento de uma percepção de valor mais ampla, que abarca questões sociais e questões ambientais de igual forma, né, de igual interesse. E claro que a gente sabe o quanto que isso convida uma complexidade adicional, né, de a gente conseguir dar conta na prática de soluções que consigam equilibrar essas dimensões de valor. Mas eu entendo que hoje em dia pensar algo novo sem conseguir dimensionar os impactos ou as externalidades desse algo novo é um tipo de inovação que talvez pratique algo que Fica um pouco vazio, um pouco sem... fica vazio e talvez rapidamente perca valor no tempo, né? E isso a gente pode pensar para qualquer tipo de aplicação, de ideia, de solução que a gente possa imaginar. Hoje em dia não tem ideia, não tem solução que não traga algum tipo de impacto negativo que precisa ser considerado e que precisa ser contornado de alguma forma, né? Tem até tem um mito, né? O mito da caixa de Pandora, mitologia, que traz uma analogia interessante para a gente pensar essa questão da inovação, né? Quando Pandora foi concebida, né? Ela veio com uma caixa na mão. E essa caixa, ela tinha um combinado, ela tinha um pacto de que essa caixa ela não fosse aberta nunca. Esse era o Aí que dá vontade de abrir, hein, Mário? Um pacto desse. Quando proíbe alguma coisa... Ei, proibiu até um convite proibiu, pro cara abrir, né? Qual foi a primeira coisa que Pandora fez quando se percebeu? Abriu a caixa. Aí, ó, do pai. E a caixa simultaneamente espalhou todos os males. E isso foi algo que traz aí um tipo de paradigma, né, de como é que a gente consegue dar conta de um equilíbrio daquele que traz o ineditismo, de que traz o novo, de que promove alguma coisa transformacional, mas que tem sempre um lado que a gente precisa equilibrar também e conseguir dar conta de como é que a gente contorna aquilo que invariavelmente vai ter externalidade, vai ter de algum impacto negativo que precisa ser considerado. E isso é uma coisa que... E aí, conectando um pouco com a tua provocação inicial de conceito de inovação, eu venho muito... A minha formação no design estratégico, então o tipo de inovação que
eu gosto de pensar tá conectado com essa dimensão. E aqui está muito linkado com um olhar de problema, processo e projeto. Então, como é que a gente consegue dar conta, né, de compreender profundamente qual é o problema que a gente está querendo resolver? Ponto 1. A gente tem que se apaixonar pelo problema, entender as várias Perfeito. dimensões dos problemas para conseguir conceber qualquer solução relevante. Perfeito. E O Mário chegou a dar um sorriso quando tu falou de se apaixonar pelo problema. Mas isso acontece, tem muita gente que diz assim, ó, eu tenho aqui uma solução muito legal, qual é o problema que se encaixa nela? Não, tia, é ao contrário, tu tem que olhar qual é a dor que o teu objetivo, teu cliente objetivo, teu público-alvo tem, para depois bolar alguma coisa. Eu tenho que ouvir o cliente. Eu digo para meus alunos, cara, tem que falar clientês. Clientes. Tem que falar clientez, porque tu tem que entender o problema dele tanto quanto ele, né? E de preferência, tu vai chegar, desculpe te interromper, não, mas tu vai chegar numa situação ideal quando tu entender como é que o teu produto, teu serviço, enfim, aquilo que tu oferece, ajuda o cliente do teu cliente, né? Na cadeia, né? Na cadeia. Aí tu tá dando um diferencial competitivo para aquele que está comprando de ti. Aí já tem um impacto maior. Né? Porque às vezes, Aron, eu acho que às vezes a gente cai na tentação de se apaixonar pela solução. E aí fica míope e não vai na linha que o Aron está trazendo aqui com muita propriedade, que é o problema. Porque às vezes a solução que surgiu no primeiro design, na primeira... pode não ser a melhor, né? Justamente. E aí, se a gente for pensar o que está por trás quando a gente se conecta com essa paixão pelo problema, é uma dose de criticidade sobre aquilo que está posto, que é interessante a gente pensar a inovação talvez muito mais como uma habilidade comportamental que conecta com esse aspecto de uma vigília de crítica perante as coisas. E a si próprio, né? E a si próprio, sem dúvida nenhuma. E que isso nos coloca, invariavelmente, num trilho de construção de coisas que são relevantes, de coisas que, de fato, são transformacionais e que vão ajudar e promover mudanças nas mais variadas intenções que a gente possa ter. Aron, uma curiosidade. Que demandas chegam para a Nomad? Nessa área de inovação, por exemplo, para a gente tentar trazer aqui Fiquei imaginando, né? No dia a dia, o que tem aparecido de dor? O que a turma tem procurado a Nomad? A gente já atuou com diferentes perfis de projetos ligados à inovação. Então, isso pode estar conectado com a construção de um novo serviço, um novo modelo de negócio, um novo processo, uma nova cultura organizacional. Opa, cultura. A cultura, a inovação. Como é que é aquela frase clássica do Peter Drucker? Toma no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. A clássica. Eu acho fantástica essa aí, né? É fantástico. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Hoje, mas vocês colocariam a inovação como estratégia? É uma pergunta meio... Boa. Pegar esse gancho. É uma estratégia? É um propósito? É uma ferramenta? Eu acho que é uma política que tu tem que ter em dois aspectos. Dentro da tua empresa e para fora da tua empresa. A tua empresa, quando está enfim, lugar onde tu está instalado, né? Tem que oferecer para o mercado alguma coisa que agregue valor, né? Para aquele mercado que tu está te propondo. Mas também tu tem que incentivar que o teu colaborador pense diferente, pense fora da caixa. Né? Eu trabalhei numa empresa, muitos anos atrás, duas multinacionais muito grandes, as duas tinham uma coisa em comum. Elas tinham fábricas, né? eram indústrias, tinham fábricas, e no meio do chão de fábrica, de quando em quando tinha caixas, isso faz 40 anos já, tinham caixas tinham urnas, essa é a palavra que eu estava procurando, urnas.
E daí tu colocava lá, o pessoal de qualquer nível, colocava sugestões de melhoria. De ideias, de melhoria, né? Isso eu estou ouvindo teu cliente. Essa melhoria podia ser uma melhoria de processo, podia ser uma melhoria comportamental, enfim, de um monte de jeitos diferentes, né? E na segunda empresa na que eu trabalhei depois, olha só o pensamento do povo. Se a tua ideia fosse implementada, o colaborador que deu a ideia ganhava um percentual do lucro ou da diminuição de custo. Olha que fantástico. Fantástico. Aí botava um incentivo, né, Aron? Sem dúvida. Né? É importante. Chovia. Aí o difícil era filtrar as ideias. Aí apareceu um monte de ideia. Mas isso é um bom problema. Esse é um bom problema. Isso é um bom problema. O problema é quando tu não tem o que analisar. Né? Se tu está olhando sempre para a mesma coisa, se tu não conversa com o teu povo, tu está com um problema. Né? Tu não sabe quais são as dores deles, tu não sabe quais são os desejos deles, tu não sabe, enfim, tu tá com pouca informação. Né? E, Mário, isso que tu falou da inovação como política, e eu tô totalmente de acordo, mas o que mais a gente vê, Ézio, e acaba sendo quase como um padrão, né, em maioria das organizações que a gente já entrou em contato, existe uma intenção de política de inovação associada a desenvolvimento de novos produtos, serviços, soluções de forma geral, e algumas delas, inclusive, com departamentos de inovação, com áreas de inovação, o que, particularmente, eu tento combater, porque a inovação deveria estar espraiada em todo e qualquer departamento dentro de uma organização, mas ok, ainda é uma prática de ter uma área de inovação, mas a gente acaba vendo que isso não é espelhado da porta para dentro. E muitas vezes a gente percebe que tem aí uma tensão claramente estabelecida de que, ok, a gente precisa responder e dar conta a novas possibilidades do nosso negócio, mas da porta para dentro não tem incentivo, não tem programa, não tem capacitação, não tem incentivo, não tem ferramentas, não tem incentivos que habilitem que isso tenha uma coerência entre o que o negócio espera e a forma como as pessoas conseguem responder e dar conta disso. Então acaba sendo assim um discurso de inovação que é esperado e que é quase como um padrão, né? Quem não tem isso está fora. Mas a cultura não respira isso e está longe de respirar isso. Inclusive, com uma intolerância absurda ao erro. O erro... É o combustível da inovação, hein, Mário? O erro é punido. É punido ainda, né? E aí, como é que dá conta? Esse negócio que o Aron falou agora é interessante, né? As organizações têm uma divisão responsável por inovação. Legal. Muitas vezes elas não têm. E elas espetam inovação debaixo da TI. Cara, tá muito errado. Tá muito errado. Porque a TI, ela tá associada. E eu sou de TI. Eu sou da área, eu trabalho com TI. Fala com tranquilidade, então. Exato. Né? Eu trabalho na área de TI há mais de 40 anos. Né? Não, TI é meio. TI não é o fim. Claro, a não ser que seja uma empresa de TI, né, para que trabalhe, que o produto é TI, mas a TI num hospital, numa escola, no governo, enfim, a TI é meio, não é fim. O hospital não quer fazer software, não quer desenvolver hardware. Não, a escola é a mesma coisa, o governo também não. Né? Então, a TI sempre é meio nesses casos. Né? E tem muita gente que espeta a inovação. Não tem um novo departamento de inovação. Fala com o gerente da TI. Bota lá no... Tá errado. Isso aí, Mário, será que tu começou nos apresentando isso, né? Que ainda é um conceito de conectar inovação com tecnologia. Será que é por isso ainda? Com certeza, mas não tem a menor dúvida. O pessoal confunde as coisas, né? Quer ver um exemplo muito, muito legal? Eu vou puxar o conceito de inovação disruptiva. Boa. Quando se pensa em inovação disruptiva, a pessoa diz, vou fazer uma coisa que não existe. Isso é o mantra? O senso comum. O senso comum da disrupção. Não é.
né? Se tu fores considerar o ponto acadêmico, o autor, o Christensen, que foi quem lançou esse conceito, disse, não, tu tem uma disrupção quando já existe alguma coisa no mercado e tu oferece alguma coisa no mesmo mercado que atinja um ponto futuro mais rápido do que o mercado está habituado. Né? Vamos falar de exemplo prático. A Apple. A Apple foi uma das últimas a entrar no mercado de celulares. Quando a Apple entrou com o iPhone, quando a Apple entrou no mercado de celulares com o iPhone, o celular era uma novidade? Não. O celular não era uma novidade. Já tinha essa solução. Já existia Samsung, LG, Motorola, enfim, outros fabricantes. Né? O que a Apple fez? Então ela entrou, já existia. Ela não inovou em termos de produto. Ela inovou em termos de funcionalidade, outras coisas, mas se não existisse a Apple, todo mundo ia continuar usando o celular. Né? Só que o que aconteceu? Então, o celular vinha aqui, ela entrou nesse ponto de tempo aqui, só que ela alcançou funcionalidades, ela ofereceu para o mercado funcionalidades mais rapidamente que os outros. Então, entendeu? Isso é disrupção. Tu chegou depois, porém, tu chegou mais longe antes do que aquele que já estava. Criou até novos atributos, acho que ela criou atributos que não existiam, né? Em termos de... Não. Também não. Ela criou uma interface que não existia, algumas funcionalidades que não existiam. Mas agora, tela touch já existia, câmera fotográfica já existia, GPS já existia, enfim, um monte de coisa já estava ali, né? Já estava há muito tempo. Né? Eu tive um celular da Palm, né? O Trell 650. Ele era com touch, né? Com a canetinha e tudo mais, né? Mas foi a Apple que inventou. Não foi. Né? Veio antes. Né? A Apple inventou a máquina fotográfica para fazer no celular. Não foi a Apple, já existia antes. Enfim, o que a Apple fez foi, isso com muita competência, foi aprimorar, né? Melhorar alguma coisa que já existia. Agora, se tu pensar no conceito de falar, só falar, né? Eu ligo para o Aron, ligo para ti, Ezio. Qual é a inovação que o iPhone tem? Nenhuma. Zero. Agora, tem coisas que são melhores, algumas funcionalidades mais interessantes. Indiscutível. Mas se tu for pensar no conceito inicial, que é falar, o que a Apple inovou? Nada. Né? Mas ela é disruptiva, porque ela chegou depois e chegou num ponto de evolução mais rápido do que o mercado já estava acostumado, já estava habituado, já estava esperando. Né? Então, necessariamente, não é encontrar uma nova solução do nada. É melhorar alguma coisa que já tem. Uma dor, o Aron falou um pouco disso no início, né? Uma dor que já existe, mas que pode ter uma maneira talvez mais exponencial, com uma escala maior, com um processo diferente, um design diferente, que gere um impacto maior. É um pouco nessa linha? Por aí. Quer ver uma coisa interessante que eu também discuto muito em aula? É o seguinte... Vou lançar um negócio novo, vou lançar um copo diferente. Tá? Ninguém inventou esse copo aqui. Esse copo é uma novidade maravilhosa no mercado. Pode ser bom, pode ser ruim. Se o mercado aceitar o teu produto, é bom. Agora, e se ele der errado? Eu inventei alguma coisa que o mercado não quis. Quer um exemplo? Google Glass. Né? Um óculos que o Google lançou muitos anos atrás, que tinha câmera de vídeo, atendia celular, a lente era o... Não vingou isso aí, né? Não vingou. Agora está vingando. O mercado não estava educado para aquilo ali. Agora começou a vir coisa parecida. Né? Com a Meta, com a Ray-Ban, enfim, estão se combinando para lançar esse tipo de coisa. Mas foi um negócio bom, excelente. Só que o mercado não estava pronto para aquilo. Então, se tu pegar alguma coisa que já existe e melhorar, qual é a tua grande vantagem? Qual é a tua grande desvantagem? Tu está operando num mercado que tu chegou depois. Então, já tem gente na tua frente. Qual é a tua vantagem? A tua vantagem é que o mercado já está testado. Então, o mercado vai comprar... Tu sabe que o mercado compra aquilo ali. Tu diminui o risco. Entendeu? Sim, porque e te ouvindo, Mário, eu voltei a pensar na questão que tu trouxe, Aaron, do erro, né?
O erro ele não pode ser o erro como a gente tem ainda do ponto de vista cultural de algo relacionado a fracasso. Penoso. Não pode, né? Não. Se tu tá tentando desenvolver uma nova solução, mesmo que seja para um produto ou uma resposta para algo que já existe, mas tá te propondo a fazer isso de uma maneira diferente, tem como fazer isso sem errar? Ezio, desculpe te interromper, vamos correr na frente de novo, mas vamos pegar de novo o exemplo não da Apple, mas do Steve Jobs. Eu sugiro que quem puder assista ao filme que conta a vida, eu não me lembro o nome do filme, que conta a vida do Steve Jobs. A primeira vez que ele tentou lançar um microcomputador foi um fracasso rotundo, foi um horror. Ele tirou o time de ele mais 2 ou 3 amigos, né? Daí tirou o time de campo e lançou o Apple, que foi legal, né? Depois lançou o Macintosh e tudo mais. Ele ficou um tempo na Apple, entendeu? Não sei porquê. Saiu da Apple e criou uma empresa chamada Next. Estou te falando da década de 80 e picos, né? 80 e pouco, 90. Ele criou a Next, que foi um fracasso total. Olha aí, ó. Steve Jobs. Né? Steve Jobs. Né? Ele errou 2 vezes. E numa delas ele já tinha uma bagagem gigantesca. Cara, errar não é feio. Não é feio. O que importa é que tu aprenda com aquele erro para não cometer ele de novo. E talvez também, né, que a gente chama as caixas de ensaio, né? Uhum. Se está previsto que a possibilidade de errar ela está no jogo, eu vou fazer isso dentro de uma caixa de ensaio, eu vou ter uma rede de segurança, eu não vou botar todo o meu recurso na primeira tentativa. Justamente. Eu vou ter alguns cuidados, porque se eu parto do pressuposto que o erro está no jogo até conseguir chegar. E eu acho que um outro conceito que me parece interessante dentro da curva da inovação é a maturidade. Uhum. Muitas vezes tu já não começa com a solução totalmente redondinha. Ela vai criando uma curva de maturidade e também vai se aprimorando com erros e desacertos dentro de uma hipótese. Sem Faz dúvida. sentido, não? Chama-se de Total. MVP. O famoso MVP. Mínimo viável possível. Mínimo produto viável. Mínimo produto viável. É que aqui tem a gente poderia separar aqui a resposta em algumas camadas. Porque se a gente for pensar assim, ok, precisa ter cultura de erro, que na verdade a gente está falando aqui de cultura de experimentação. Né? Experimentação, é melhor. A gente precisa experimentar, precisa pivotar, precisa iterar. Tem termos que a gente poderia usar para entender que a gente está evoluindo, a gente está testando, a gente está avançando. Maravilha. Boa. Fundamental. Sem isso, nada acontece. Mas o que eu vejo que acaba acontecendo e muitas vezes é o que mata o processo de inovação que tem a ver com essa questão de maturidade que tu está falando, Ezio. A expectativa que se coloca muitas vezes diante de um processo de inovação, de uma inovação, seja ela qual for, é que ela dê resultado rápido. E que ela venha com tudo, escale, arrebente. Vire unicórnio. Vire unicórnio. Rápido, hein, Mário? Assim, ó. E essa expectativa que se coloca... E aí a gente poderia até... Dentro de organizações, isso acontece seguidamente, mas o empreendedor, se a gente estiver falando de um empreendedor, também, né? Ele lidar com a expectativa dele, com a ansiedade dele de fazer com que aquilo dê certo. E muitas vezes não regula justamente esses avanços, que são pequenos avanços e que, obviamente, se espera que chegue num horizonte de tempo que tenha um resultado excelente, um resultado grandioso, inspirador, mas que vai ter um passo a passo que precisa ser respeitado, porque tem aprendizado nessa caminhada. Né? E muitas vezes a gente quer colocar a famosa carroça na frente dos bois, e é o que mata as ideias, porque a gente começa a ficar com aquela angústia de isso aqui não está dando certo, não tá dando dinheiro, ou não está funcionando. Não. Calma. Tá indo, e aí volta de novo a dimensão do problema. A gente tá conseguindo avançar em direção ao problema, ou a gente se apaixonou a tal ponto pela solução que a gente se desprendeu totalmente já do problema, a gente nem sabe mais o que a gente está resolvendo,
porque a gente está embebido naquela ideia maravilhosa que a gente teve. E aí, bom, aí É complicado. tá entregue a mais ou menos sorte. que nem tentar inventar o airbag antes do carro. Mas é bem isso. Não está pronto ainda para isso, né? Não tem essa necessidade. O pré-requisito não existe, né? Justamente. E eu tô sorrindo aqui com vocês porque é inevitável não lembrar do Geraldo Link. Em 76, o cara pensou em ter esse espaço dentro da empresa para trazer qualificações, habilidades para os jovens, entendendo que aquilo poderia fazer com que o jovem tivesse as ferramentas mínimas, os jovens que fossem de famílias de baixa renda, e eles tivessem a oportunidade de conquistar o seu espaço, não só no seu projeto de vida, mas também na vida produtiva. E quando ele começou, ele não tinha a solução. Ele estava apaixonado pelo problema, literalmente. A crença dele é, se esse jovem tiver acesso a uma formação, ele vai seguir a sua caminhada. Essa era a crença dele. E aí, ele era um empresário, não tinha conhecimento pedagógico, não tinha conhecimento de sala de aula, não tinha nada disso. Mas a partir da paixão pelo problema, ele foi reunindo pessoas, ele foi trazendo conhecimento, foi errando. Olha aí. Mas eu gostei da tua expressão, experienciando. Como é que Experimentando. Experimentando. Ele foi experimentando. Por exemplo, a primeira coisa que ele percebeu que ele tinha que ajustar, que era diferente da ideia inicial, que era, se eu ensinar algo técnico, a partir disso o jovem vai conseguir se inserir. Foi a primeira experienciação dele que não deu certo. Porque como o jovem chegava numa situação, muitas vezes assim, com a sua autoestima mais comprometida, às vezes sem sentir que poderia até aprender o técnico, ele viu que aquele jovem não estava tendo um desenvolvimento, talvez, para ter uma performance maior no técnico. E aí, ele conversando com várias pessoas, que eu acho que também inovação a gente tem que estar aberto, né, para ouvir, aí ele dividiu o currículo, assim, 50% de desenvolvimento pessoal, que hoje a gente chamaria das soft skills. Soft skills. E vamos deixar o hard em 50%. A partir daí o projeto se desenvolveu. Até hoje a gente tem um percentual próximo disto. Porque ele realmente se apaixonou pelo problema e a todo momento ele estava desafiado a melhorar a solução. Né? A todo momento ele estava desacomodado. Estou faltando a palavra aqui para tentar traduzir. Inquieto. Inquieto. Mário matou, inquieto, uma certa rebeldia. Depois eu fui aprender com Pedro Engler, que nos deu uma aula de inovação certa vez. A fundação estava repensando muitas coisas. A gente vai chegando nos 50, vai ficando mais pensativo, né, Mário? E aí o Pedro Engler deu uma aula e ele me apresentou o triângulo, que eu nunca mais esqueci. No sábado. Eu não lembro o autor, mas é o que ele me apresentou como o triângulo da inovação, onde precisa ter o capital... Empresa, a ideia e o governo, e a legislação. Não, é o outro, Mário. Esse aqui, tu precisa ter o capital, tu vai ter que investir. Mas tu precisa ter o conhecimento, porque às vezes também a gente acha que inovação é só na cara e coragem. Não. E ele dizia que precisa ter um pilar de rebeldia. Ah, tá. Esse triângulo ficou... Pedro, muito obrigado por estar nos assistindo. Ficou na história da Fundação. Por isso, a partir disso, a gente criou o primeiro hub de execução e inovação para a área da socioaprendizagem aqui no Brasil. Espetacular. A partir dessa provocação, dessa mexida de que a gente não faz sem conhecimento, a gente precisa buscar o conhecimento. É o professor Mário que está aqui, está trabalhando e formando conhecimento. Vai precisar de uma grana, né? Também vai precisar de um investimento, mas essa dose de rebeldia, de atender que pode ser uma solução diferente, que é possível encontrar, mas apaixonado pelo problema. Faz sentido para vocês? Total. 100% sentido, 100%. Tu sabe, se tu fores falar de empresa inovadora, tem uma coisa que eu acho que tem que ser agregada aí, que é o comprometimento dos níveis gerenciais, estratégicos e táticos. Tu tem que abrir espaço. Se tu parte da premissa que errar não é feio, tem que abrir espaço para o operacional
discutir com o tático discutir com o estratégico ouvir todo mundo. Criar uma comunicação fluida aí. E respeitar. Não só criar comunicação fluida, mas respeitar o que o outro está dizendo. Porque se ele está te dizendo, o bom senso, né, leva a entender que é uma dor. E se é uma dor, quem está debaixo de ti está te relatando uma dor, e tu está em cima, não entende aquela dor, tem problema. Tá? Então, se tu vai falar de inovação, tu tem que ser necessariamente aberto a escutar quem são teus pares. Senão, tu tem uma chance de fracasso bem importante. E aí, é um fracasso da organização inteira. Tu, como gestor, tu está levando a organização inteira a um fracasso. Olha, gente, vocês vão trazendo os pontos relevantes e a cabeça da gente não para. Eu fico imaginando aqui tanta coisa. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Ih, já estamos quase com 1 hora. E tem muita coisa que eu gostaria de trazer. Como, por exemplo, né, como é que vocês percebem as nossas lideranças para esse tema, para essa escuta? Porque o que eu entendo do que tu trouxe agora, Mário, não é perguntar por perguntar. Não é entrar, Aron, numa inovação, porque hoje parece que é commodity ter a palavrinha inovação lá no hall de valores. Como é que vocês percebem as lideranças preparadas para esse novo conceito aí, por onde vocês estão caminhando? Ézio, esse ponto é onde... Eu estou mexendo num vespeiro, hein? É onde as coisas não acontecem. É justamente aí. Porque... É aí que trava. A gente precisa partir da premissa de que quem sustenta e quem inspira uma cultura organizacional dentro de qualquer organização é a liderança. É o líder. A liderança, ela é o vetor de inspiração, de sustentação de qualquer cultura, seja ela qual for. Não estou entrando aqui no mérito se ela é uma cultura mais voltada para a inovação, se ela é uma cultura mais voltada para qualquer outro ponto que a gente queira aqui puxar ela. Mas aí o que a gente acaba percebendo? Inovar tem risco, certo? Tem risco. Isso é um fato. Tá no jogo. Tá no jogo, tem risco. Pode dar certo, pode não dar certo. Na maioria das vezes, inclusive, não dá certo. Não dá certo. Qual é o ambiente que hoje incentiva que a média liderança, ou eventualmente até a alta liderança, seja avaliada pelos erros que cometeu ou pelas quantidades de experimentações que cometeu, assumindo isso como um fator de entendimento de que a inovação está em movimento? Eu não conheço. Eu queria conhecer essa organização. Eu não conheço. Eu não conheço esse indicador de avaliação que consiga monitorar se a liderança está dando sustentação real pelo exemplo, porque a liderança tem que ser pelo exemplo. Ou a gente está fazendo um faz de conta aqui dentro da empresa, dizendo que é legal. Faz de conta que pergunta, faz de conta que escuta. E aí, Mário? Quer ver um exemplo clássico? Quantas vezes o sujeito que inventou a lâmpada chamava Thomas Edison? Quantas vezes... Mudou o nome? Continua sendo Thomas Edison, né? Ele já morreu. Quantas vezes tu acha que quantas versões da lâmpada tu acha que ele testou antes de chegar naquela que funcionasse? Se eu não me engano, é mais de 1000, não é? Não mais de 1000 experimentos. Mais de 9.000. 9.000. Nossa. Errei feio. E sabe o que ele disse quando funcionou? Ele disse, eu não errei 9.000 vezes, eu descobri 9.000 vezes que não funcionava. É outra lógica. É outro papo. Outro papo. Sabe, por que o Ford, o Henry Ford, quando lançou a Ford, o primeiro modelo que foi pro mercado foi o modelo T. Sabe por que chamava o modelo T? No alfabeto, hoje brasileiro também, mas na época americano, né? O T é a 20ª letra do alfabeto. Era a 20ª versão de carro, de automóvel, que ele estava tentando colocar no mercado. Ele penhorou a casa, ele não tinha mais um pila.
para investir na melhoria até que a coisa deu certo. E olha o que se tornou. Ele errou 19 vezes. E olha que não precisa falar o que é um carro hoje em dia, né? Vamos pular essa parte, que essa parte é fácil. Mas o cara errou 19 vezes. E ele não tinha, se ele errasse mais uma, não ia ter onde morar. Tá? Ele ia ficar homeless. Mas olha que interessante. A gente está falando aqui de modelo mental, da forma como as pessoas encaram um processo de inovação, mas muitas vezes, e aí trazendo a dose de realidade, né? Como é que funciona isso, né? Para quem está nos escutando, que vive isso dentro das organizações, sabe que eu vou falar agora. Existe o desafio da ambidestria. Como é que a gente dá conta do que precisa trazer resultado para o negócio agora, no curtíssimo prazo, e tem operação... E tem a outra mão aqui. E tem a outra mão do que vai nos fazer andar para frente. Olhar porque ainda não tem, para as melhorias. Maravilhoso. E isso concorre diretamente com o tempo das pessoas, os recursos, pela forma como as pessoas são cobradas, exigidas. Então, muitas vezes a gente vê, e aí voltando à conversa de cultura, a cultura não dá sustentação para que a inovação aconteça de uma forma vigorosa dentro das organizações. Essa é a realidade, na maioria dos casos. Então, assim, existe espaço para repensar? Existe. Mas existe uma dose de coragem, uma dose de rebeldia, de consciência sobre construção de política, que muitas vezes a gente falha. A gente não observa. Né? Quer ver dois exemplos, tá? Um exemplo e um comentário. Sabe por que tu tem que pensar, ou tu tem que repensar o Pescar sempre? Tu, como gestor maior do Pescar, sabe por que tu repensar sempre a tua organização? Porque se tu não pensar no futuro do teu projeto, o Aron vai passar por cima de ti. Vem alguém e vai passar por cima de ti. Né? Vai oferecer alguma coisa melhor. Não que vai deixar a gente vai cooperar. A gente vai cooperar. Mas eu entendi a comparação. Entendi. O Aron vai passar por cima de ti. Alguém vai. Quer ver um exemplo prático? Vai ficar obsoleto. A solução vai ficar obsoleta. Daqui a pouquinho, que eu te falei, a Juliana já participou, eu já conversei bastante com a Juliana sobre isso, né? Uma vez ela me contou que um dos grandes uma das grandes fontes de receita para o Pescar são doações de empresas. Então, quando o Pescar disputa com outros aquele imposto de renda, aquele que as empresas... Destinação fiscal, né, que as empresas deixam para um ou para o outro. E a destinação fiscal não é... Eu não quero deixar para o Pescar, eu quero deixar. Né? Quem é que vai pegar? Não sei. Agora, imagina se o Aron inventa alguma coisa muito legal que as empresas possam contribuir direto. Entendeu? Aí já criou um outro mercado, criou uma outra realidade, criou tudo diferente. Exatamente. E aí como que a gente se reorganiza? Isso é muito interessante. Isso é desafiador. E o tempo não para, já dizia o Cazuza, né? Mas a gente não pode terminar sem fazer aqui um link importante com isso. Estamos falando das lideranças. Estamos falando de cultura. Como não falar de liderança relacionada ao processo de educação que essas lideranças receberam? Tá? Como que elas foram preparadas para esse número de inovação? Às vezes eu observo no mercado algumas empresas mais, não vou chamar de tradicionais, que têm um tempo maior de vida, tendo tanta dificuldade de se reorganizar nessa cultura, que eu vejo algumas estratégias delas comprando startups. Não está errado. Uhum. Não está errado. E a minha leitura talvez é tão difícil para elas, ficaram tão pesadas da cultura, da forma antiga de se movimentar, de pensar, que elas, olha, eu vou comprar o cara que já nasceu assim. E ver se aí eu aprendo estando próximo deles. Ele está comprando o conhecimento da empresa. O conhecimento. Então, o que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo é
educação, como a educação, que aí a gente entra aqui um pouco do desafio do Pescar, né? Que nós também estamos desafiados a melhorar essa socioprofissionalização, que é a área que a gente atua. Como que a educação, os desafios que a educação tem pensando a inovação? Tu falou. Deixa Não, um de cada vez ainda. Eu vou pegar um gancho que eu acho que é legal. Tu falou na educação que os gestores receberam. Sim. Né? Tu tem dentro de casa o melhor exemplo de todos. Porque eu tenho certeza. Eu não conheci o Geraldo. Geraldo Link. Eu não conheci ele, né? Infelizmente. Eu tenho certeza que a educação que ele recebeu não foi menos rica que a gente tem hoje em dia. Mas ele fez o Pescar. Porque ele foi irreverente, ele foi inquieto, enfim, essas coisas, esses adjetivos que a gente já usou aí, né? Cara, tu tem que ter na tua organização o mesmo espírito que o teu fundador teve. Mas a educação hoje está gerando inquietos. A educação no Brasil, que a gente ama tanto, está gerando pessoas que estão sendo preparadas para experimentar sem a preocupação com o erro. É esse ponto que eu estou provocando, Mário. Entende? A nossa educação, como que ela está preparando os nossos jovens para esse mundo que é diferente do que a gente herdou, né? Do que a gente viveu quando estava fazendo o nosso processo tradicional de formação. E a gente está muito desafiado a pensar, bom, como é que nós vamos organizar uma formação para esse líder que vai ter no DNA dele essa postura, que vai conseguir ouvir, que vai conseguir... Tu tem que trabalhar soft skills, Ezio. Se tu não trabalhar soft skills... Hoje em dia, vou falar de TI, hoje em dia tu ensinar banco de dados, linguagem de programação, IA, cara, isso é uma barbada. É muito fácil tu ensinar a programar, tu ensinar a desenvolver um modelo de IA. É muito fácil. Tá? O que é difícil, sabe o que é? É tu achar um colaborador teu que saiba aceitar uma sugestão, que saiba ouvir uma crítica, que tu possa levar aquele cara no cliente, que tenha confiança de levar aquele cara no cliente. Isso é muito difícil. E onde é que tu está trabalhando? Tu está trabalhando no soft skill. Tu está trabalhando na postura, né, do teu educando. Sabe que eu vejo que, se a gente for pensar, e aí fazendo um brevíssimo parênteses aqui para a gente pensar nessa questão da educação, que tu comentou, Ezio, a previsibilidade de mundo que se tinha Mudou muito. há 50 anos atrás é incomparável com a imprevisibilidade de mundo que vivemos hoje. A gente já observa que se antes, aí a gente está falando aqui década de 50, década de 60, a jornada profissional do sujeito, ela se sustentava com um único conhecimento que você adquiria. E aquilo garantia uma perenidade, uma estabilidade na sua jornada profissional, com relevância. Quer dizer, você fazia a sua jornada, terminava, se aposentava, com um único conhecimento, estava tudo certo. Hoje, já tem estudos que apontam que a perspectiva de validade de um conhecimento que você adquire, ela já está na casa de 2 a 3 anos e vai avançar para algo como 4, 6 meses. 4, 6 meses, Mário. Tu lembra dos planejamentos estratégicos de 5, 10 anos? Deve ter pegado essa parte, né? Com certeza. Aí eu pergunto para vocês, como que se dá conta de um processo de educação que acompanha o dinamismo de mundo, onde a gente precisa aprender e reaprender de uma forma cada vez mais dinâmica. Então, assim, é uma questão... É um problema para a sociedade uma contemporânea. questão complexa. Nós temos uma competência das 7 que nós trabalhamos com os jovens, que é aprender a aprender. Que é uma competência que nós desenvolvemos na jornada que ele está conosco lá de 960 horas. De poder desenvolver essa habilidade e essa atenção
de estar constantemente disposto e preparado para aprender. Para tentar ir um pouco na direção desse mundo VUCA, esse mundo Bunny, né? Que tu tá trazendo, né? É muito complexo. Tu quer trazer o Peter Drucker de volta? Bora, o Peter sempre aqui conosco. Peter Drucker disse assim, ó, que a melhor maneira de prever o futuro é fazê-lo. É uma das outras muitas frases do Peter Drucker. A melhor maneira que é o que o Orlando está dizendo agora. 4 a 6 meses, como é que tu vai prever? Só vai prever se tu fizer o futuro. Complicado. Né? Tu vai contar nos dedos, mas uma coisa que é fundamental, é a educação. A educação é a base de tudo. Né? Se tu não tiver educação, não rola. Não adianta eu espernear porque não rola. Né? E a educação tem que vir desde pequenininho. Né? Não estou falando de educação para inovação, educação em geral. Né? Tem que vir desde pequenininho, tem que habituar com desafio, com leitura, com pesquisa. Boas perguntas, né? E com profundidade. Né? Porque hoje sabe o que acontece? Hoje tu tem o especialista de YouTube. Tutorial. Entendeu? Para ficar ruim tem que melhorar muito. Isso é horrível. Né? Tem muita gente que olha 1, 2, 3 vídeos de YouTube e é especialista em alguma coisa. Cara, não. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Né? Se tu quiser realmente ser diferente, tu tem que conhecer mais profundamente o tema ao qual tu está te propondo a trabalhar, a estudar, enfim. Né? Então, a profundidade é uma coisa importante, né? Tu ser especialista mesmo naquilo que tu te propõe, né? E não um especialista de YouTube. Né? Eu acho que talvez até por isso, e quando nós conversamos muito com as empresas, tem uma frase que é clássica. Nós contratamos pelo currículo e demitimos pela atitude. É pura verdade. E demitimos pela atitude. Mas então, o que precisamos desenvolver na nossa formação, na nossa educação, para que ela possa estar mais conectada com esse novo mundo, na experiência de vocês? Soft skills. Soft skills pura. Soft skills. Tu tem que saber escutar, tu tem que saber a hora de falar, tu tem que saber te portar na frente do cliente, na frente dos teus parceiros de empresa. Isso aí é soft skills. Antigamente tinha uma palavra para isso que chama berço. Né? A educação de casa. A educação de casa. É tu saber te comportar. E se a gente for pensar o impacto que a IA está trazendo outra revolução, né? No mundo do trabalho, das profissões, da forma de atuação das pessoas de forma geral, a hard skill, ela comoditizou. A tal forma que ela é facilmente absorvida pela IA e a grande chave é justamente como é que a gente lida com essa super inteligência, que não é concorrer com ela, do ponto de vista de quem sabe mais tecnicamente sobre determinado assunto, mas como é que eu domino essa máquina de forma comportamental, de forma que eu instigue essa máquina com boas perguntas, com boas observações, com boas ponderações, que eu traga a minha experiência comportamental para dentro dessa relação homem-máquina, para que a gente consiga estabelecer uma dinâmica virtuosa de trabalho conjunto, porque é inevitável a gente pensar que o mundo do trabalho ele já está em transformação, cada vez mais rápido, acelerado, e vai ser radicalmente transformado em pouquíssimo tempo, ao ponto da gente não ter mais como prever o que vão ser as profissões num curtíssimo período de tempo para frente. O que a gente acha que são profissões hoje, daqui a 3, 4, 5 anos, a gente nem imagina que novas ocupações surgirão. Que tipo de liderança é essa que vai estar inserida dentro dessas novas perspectivas de ocupação e que vão impactar diretamente também nas organizações que estão aí hoje operando, estão aí com seus negócios, estão aí fazendo as suas coisas e que vão precisar dar conta desse mundo que se impõe. Então, assim, é um ponto
que se apropriar do seu processo de desenvolvimento, que dê conta de como que eu aprimoro esse conjunto de soft skills que me reinsere no mundo de uma forma relevante, ou que me lapida para o mundo de uma forma relevante, é uma das grandes chaves e muitas vezes foi bastante discriminado essa conversa de soft skills, né? Essa conversa de soft skills, ela, não raro, ela é colocada num lugar de menor relevância em detrimento às hard skills. E ao contrário, né? Cada vez a gente conseguir formar um híbrido, né? De power skills, né? Power. Sabe o que me contaram ontem aqui na PUC? Eu fiquei... Eu não sabia o que eu ia pensar. Foi chocante. Me contaram de uma pesquisa que foi feita com estudantes já aptos a usar ferramentas de IA. Certo. Então, não é a gurizada os anos iniciais, né? O pessoal já com algum discernimento a mais, né? E a pesquisa chegou a duas conclusões. A primeira é que os estudantes conseguem usar as ferramentas de software muito bem. E a segunda conclusão é que eles não usam melhor, muitas vezes, não estou generalizando, tá? Mas muitas vezes não usam melhor porque não tem vocabulário para bolar o prompt para perguntar para a IA. E aqui um dos segredos da IA é o bom prompt, né? Nesse e momento. aí o que tu faz, Ezio? Aí tu cria um agente para criar o prompt. O que tu faz? A pessoa não sabe perguntar. Mas aí que é a nossa inquietação na Fundação. A gente está trabalhando agora, estamos esse ano, né, completando 50, a gente está pensando nos 50 a mais. E um dos desafios é justamente nessa direção, né? Como a Fundação pode contribuir mais nesse processo, né? Como a gente pode estar contribuindo com um designer educacional, Aron, que facilite a formação dessas soft skills, não só onde nós estamos atuando, mas a gente quer e a gente precisa ajudar o nosso país a criar uma escala maior, né? Tudo aqui acaba ficando na casa dos milhões. São milhões de jovens, milhões de desafios. Então, nós estamos muito desafiados a experimentar e ir construindo novas soluções que possam ser escaláveis no sentido de provocar uma entrega do ponto de vista de educação, de socioprofissionalização, na direção desses desafios que a gente já está, que o Aron trouxe aqui de forma brilhante, que a gente já está vivendo. Eu ia até perguntar para o Mário se a gente acha que a gente já está atrasado nesse contexto, porque está na academia, né? Está participando disso aqui como também agente de formação. Tchê, é assim, ó, nunca é tarde para começar. Estão atrasados, eu não sei detalhes do Pescar, né? Acho que atrasados não estão, porque afinal de contas... Não, atrasado é a educação, nós estamos à frente. Ah, entendi. Se tivesse atrasados, não estariam há Pois tantos é, anos. Não, estou brincando. Concordo. Mas se a educação está atrasada, cara, eu investiria mais. Né? A gente vê coisas complicadas. Né? A gente tem que medir muito a dose de digitalização envolvida na educação. Né? Isso está num boom, só que esse boom tem que ser controlado. Na semana passada eu fiz uma disciplina de MBA aqui na PUC, eu fui aluno, né, de uma disciplina de MBA aqui na PUC. Eu não me lembro do título do livro com detalhes, mas o livro falava sobre formação de idiotas digitais. O título é instigante, né, Aron? Cara, tu sabe mexer num celular, no computador, que é uma beleza só. O que é o valor agregado que vai trazer, que tu como usuário desse negócio vai trazer para a comunidade onde tu está inserido? E aí, né? Tem que parar e pensar nesses pontos todos, né? De uso de ferramenta, Respira, Mário, respira. Isso que aconteceu comigo no primeiro semestre, 2024, primeiro semestre de 2024. Eu não tinha Instagram.
Em 24 você não tinha Instagram? Não tinha, eu não tinha Instagram. Daí eu fiz o Instagram porque meu filho foi para fora. Né? Em abril de 24 eu fiz o Instagram. Em março, fevereiro, fim de fevereiro, início de março de 24, no primeira semana de aula aqui na PUC, eu escrevi, o primeiro dia de aula eu escrevi meu nome no quadro, escrevi meu e-mail e começo a falar. Daí um aluno perguntou assim, professor, qual é o seu Instagram? Eu disse, eu não tenho Instagram. Sabe o que ele me perguntou? Professor, como é que o senhor faz amigos? Cara... É um ser estranho, assim. Que mundo. Sabe o que existe? Eu sou meio raiz, eu gosto de encostar na pessoa, assim, sabe? Olhar no olho. Eu cumprimento, eu vou lá, puxo um mão, papo. Né? Não, né, tia? Isso é educação. Né? Nós já temos uma geração assim. Tem que cuidar. Eles não estão errados de usar o Instagram, não é isso que eu estou dizendo, não, mas tem que dosar. Eles têm que ser desafiados. Sabe o que acontece, Ézio? O prêmio, a satisfação que um joguinho ou que um videozinho de vídeo rápido é muito rápida. Então, o desafio está sendo toda hora aumentado. E, cara, na vida é diferente. Na vida tu não consegue passar de fase, opa, morri, vou para a fase de novo. Não! É diferente. Né? Esse tipo de coisa tem que ser abordada, né, na educação. Sem dúvida. Como a gente combina essa geração que foi desenvolvendo de uma certa forma, são algumas habilidades. Mas agora, como a gente combina, a gente usou uma coisa híbrida, né? Como que a gente combina para esse mundo cada vez mais volátil, mais rápido? Esse é um pouco o desafio que nós, estou vendo aqui os nossos mantenedores, as empresas que também acreditam nesse valor da educação como uma ferramenta para gerar prosperidade para o nosso país. E aproveito também para convidar todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui, Sou Pescar. Deve estar aparecendo em algum, eu nunca sei onde é que aparece aqui na tela, mas em algum lugar está aparecendo o QR Code, onde é um convite para você que também acredita em tudo isso que nós estamos debatendo aqui, essa preocupação, que você que também tem essa rebeldia de tentar e acredita que a gente pode ter um país mais próspero, participe. Entre aí no QR Code, Sou Pescar e venha para essa pescaria como esses dois pescadores que estão aqui conosco. Gente, o tempo... o tempo... Nós vamos ter que já, para respeitar o tempo de vocês também, principalmente, a gente já ir fazendo aqui um fechamento de um tema tão amplo. Eu acho que a gente podia ter aqui uma temporada só de inovação, só para falar desse tema, que é tão necessário quanto instigante. Mas que mensagem vocês gostariam de deixar aí na linha de inspiração, né, para quem está nos assistindo, sobre a vivência que vocês têm de inovação, o que vocês gostariam aí de deixar como uma inspiração para nós todos? Ézio, sabe que eu estava pensando, a gente faz, acho que quase uns 10 anos atrás, na época a gente tinha um laboratório de inovação social aqui na cidade de Porto Alegre, se chama Translab, ele existe até hoje, ele não existe mais como espaço físico, mas ele segue atuante. E dentro desse lugar se desenvolviam uma série de projetos ligados à inovação social. Dentre esses projetos, que foi um projeto que eu me envolvi diretamente na construção, que se chama Visionários da Cidade, que foi um projeto que criou uma metodologia de desenvolver empreendedorismo social junto a jovens que vivem realidades de vulnerabilidade social. Opa, olha aí. Eu vou fazer esse parênteses só para chegar na mensagem final. Nesse projeto do Visionários, a gente teve a oportunidade na época de ganhar uma bolsa junto ao Conselho Britânico, que nos oportunizou conectar com uma das principais universidades inglesas, que é a Brunel, com a área de design da Brunel. Os caras vieram para cá, nos ajudaram a modelar a metodologia. Foi espetacular. Uma belíssima experiência. A metodologia é aberta, é open source. Código aberto. Código aberto. Mas a gente teve
alguns anos de conexão e proximidade com jovens de diferentes realidades, de diferentes localidades, dentro desse contexto que retrata a vulnerabilidade social, incentivando, promovendo e despertando essa visão empreendedora de impacto social. Bom, foi muito bacana, uma experiência... Puxa, fiz amigos que eu nunca imaginei que ia fazendo esse projeto. Quando a gente começou a entender que... E aí, claro, só um parênteses, era uma série de encontros que a gente fazia com os jovens, passando as ferramentas, passando o conhecimento, grupo, sempre grupo, né? Colaboração, Mário, de novo. Ó. É isso. Senão não rola. E o que a gente começou a perceber é que existiam níveis completamente diferentes de interesses, de vontades, de necessidades, de cognição, completamente diferentes umas pessoas das outras. E isso nos despertou um lugar assim de, puxa, a gente precisa dar conta da particularidade cognitiva e de interesse das pessoas para que elas consigam prosperar dentro da sua jornada, que é própria, particular. Não significa que elas vão ser isoladas do mundo, se colabora, se faz coisas em conjunto, mas a gente precisa olhar para o sujeito, para a pessoa. Vivem realidades completamente diferentes. E isso é uma coisa que a gente sempre procurou preservar, né, como uma premissa, né? E eu carrego até hoje em outras iniciativas que a gente vem fazendo que estão ligadas à educação, como que a gente conecta e considera profundamente a particularidade cognitiva e de interesse das pessoas para acompanhá-las dentro do seu processo de desenvolvimento, aquilo que é bem-vindo, aquilo que ela se interessa, aquilo que ela pretende evoluir. E aí, a minha mensagem final, ela está muito conectada em sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É igual o trabalho. É o mesmo nível de energia que vai se gastar para sonhar grande e sonhar pequeno. E eu sempre vou fazer a provocação para que se sonhe o mais grande possível, o mais exponencial possível. É isso que tem que nos puxar, é isso que tem que fazer com que a gente acorde todo dia de manhã e tente fazer algo que ninguém nunca fez, algo novo, novíssimo, que a gente pense a todo tempo como é que a gente pode melhorar, sem um inconformado com tudo e com todos. Inquieto. Aí, Mário, inquieto. Porque isso é o que talvez aí nos dê combustível para seguir enfrentando todos os desafios que a vida nos traz e nos deixa mais vivos, nos deixa mais potentes nas relações que a gente vai enfrentar aí ao longo do todo. Maravilhoso. Muito obrigado aí. Mário, qual é a mensagem que tu deixa com essa experiência de inovação na academia, nos negócios? Depois da mensagem do Aron, eu estou até envergonhado. Eu fiquei motivado, eu fiquei mais motivado aqui, porque eu vi muita cara da fundação aqui, nós estamos nessa batida aí. Mas antes da gente começar a gravar aqui o podcast, a gente eu comentei do ex-gerente que eu tive, né, que dizia que todo sistema tem que ter uma dose de caos, né? Ou seja, se todo mundo fizer sempre a mesma coisa, não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas procurem no Pescar e fora dele, né? Mas, principalmente, no Pescar é um ponto fora da curva. O Pescar é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Mas que as pessoas do Pescar trabalhem todos os dias tentando formar agentes que vão ser a dose de caos. Aquela dose de caos que causa o progresso. Não estou dizendo de caos de bagunça, não. Bagunça. É o caos necessário para que o sistema evolua. Sistema, qualquer coisa, né? Aquele ambiente evolua de algum jeito. A mensagem é essa. Pensa fora da caixa, né? Como é que eu posso fazer melhor? Né? De novo, vamos trazer o Peter Drucker pela terceira vez. O que pode ser medido pode ser melhorado.
né? Fundamental. Pensa fora da caixa. Se tu te habituar a achar, tentar fazer com que as coisas sejam aconteçam de jeito diferente, tu já vai estar sendo bastante proativo para mudar o sistema, para tentar fazer as coisas mudarem para melhor, né? E sempre com o objetivo social na frente, educação social, enfim, porque sem não rola, não vai dar certo. Vai dar menos certo do que poderia. Talvez não se sustente por mais tempo. Exato, Né? exato. Talvez seja só um impulso, né? Só um pulso, e não algo que realmente tenha mais impacto, né? Olha, foi uma grande alegria estar com vocês, aprendi muito aqui com vocês, não só do ponto de vista do conhecimento, mas do entusiasmo. Eu acho que o Arão falou sobre o exemplo, né? O exemplo contagia. Então, muito obrigado pelo tempo de cada um de vocês aqui conosco. Muito obrigado para você que ficou nos assistindo ou está vendo algum corte desse nosso episódio. Nós estamos no 6º episódio dessa temporada de comemoração, que conta aqui com o apoio da ProHub, que conta com o apoio com todos os nossos mantenedores. Eu aproveito para agradecer milhares de voluntários que fazem parte da Fundação Pescar, que eu poderia dizer que são inquietos, que também acreditam numa transformação social, acreditam num país, além de estar acreditando que o nosso país merece ser mais próspero, estão dando o primeiro passo, estão fazendo alguma coisa. Então, e isso sempre me faz lembrar o seu Geraldo, né? Porque quem de nós não se sensibiliza com os desafios que a gente tem no nosso país? Quantos de nós conseguem dar um primeiro passo? Vocês são lideranças que estão dando esse espaço, os nossos voluntários, as empresas estão conosco. Você que está nos assistindo e também talvez não conhecia essa rede, está convidado para fazer essa pescaria conosco. Participe. O nosso país precisa de boas histórias. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Ézio. Abraço. Parabéns aí por todos esses anos. Foi um prazer participar. Que venham mais 50, né? Mais 50.